Olá, você vai ver nessa edição trabalhos da Consultoria Jurídica do TCE no primeiro semestre de 2021 resultam em mais de 1.000 atos. Possível flexibilização dos investimentos públicos em educação é tema de consulta. Conselheiros votam pela regularidade de tomada de contas ligada a projeto cultural. Os detalhes agora no TCE Notícias. A Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas de Mato Grosso registrou mais de 1.000 atos no primeiro semestre de 2021. Saiba agora mais sobre os trabalhos desenvolvidos nesse período por essa unidade do TCE. Em 2021, as ações do setor de consultoria jurídica do Tribunal de Contas de Mato Grosso avançaram. E mesmo neste segundo ano de pandemia, os serviços ganharam agilidade dentro do novo sistema de trabalho, com revezamento de servidores, respeitando as medidas de biossegurança. Dentre as principais funções da unidade estão o assessoramento e a orientação dos processos e demais ações que permeiam as decisões jurídicas do tribunal. De acordo com o consultor jurídico geral do TCE, Gregory Paiva Pires Moreira Maia, o aumento das demandas no setor fez com que uma nova dinâmica surgisse. Na medida em que não só a gestão ela acabou necessitando mais por conta do período da pandemia em que as atividades elas se retornaram gradualmente, então naturalmente que a atividade administrativa também acabou sendo um pouco mais dinâmica e nós tivemos também o retorno às suas cadeiras dos 3 conselheiros do Tribunal de Contas, que também fez com que alguns setores e algumas demandas da casa tivessem um dinamismo maior em suas atividades. Ainda de acordo com o consultor jurídico geral, neste primeiro semestre de 2021, foram elaborados no setor 285 pareceres, 424 despachos, 101 ofícios, 78 manifestações judiciais. Além da execução dessas ações, ainda foram realizadas atividades que somaram 23 assessoramentos nas sessões plenárias, 86 acompanhamentos junto ao presidente em reuniões, 7 audiências judiciais com sustentação oral. Desempenho da equipe que resultou em mais de 1.000 atos por parte da consultoria jurídica do TCE. Só no primeiro semestre agora de 2021, nós estamos com um número de atos praticados quase igual ao praticado no ano inteiro em 2020. Em 2020, nós já tivemos os atos praticados suplantados muito em relação aos anos anteriores, mas isso porque a consultoria jurídica hoje ela tem uma nova metodologia, uma nova dinâmica de trabalho. Outro ponto que mereceu destaque no âmbito da consultoria jurídica em 2021 foi uma suspensão de liminar no Supremo Tribunal Federal, a de número 1420, que restabeleceu o poder de cautela do TCE. Nós tivemos uma decisão no TJD Mato Grosso, em que essa decisão limitou a nossa atuação, uma atuação que tem respaldo constitucional, e não conformado com essa decisão liminar ou cautelar da DI no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nós propusemos essa suspensão de liminar perante o Supremo Tribunal Federal, e o ministro Luiz Fux, a sua presidência, acolheu o pedido liminar e restabeleceu a nossa possibilidade de analisar as cautelares em âmbito de processo interno do Tribunal de Contas. Por fim, o consultor jurídico ressaltou ainda que no segundo semestre do ano, os trabalhos na unidade ganharão ainda mais celeridade para a garantia do cumprimento das prerrogativas e dos direitos dos envolvidos. Continuaremos o mesmo trabalho de assessoramento, de consultoria à gestão e de enfrentamento para aquelas questões que forem necessárias para manter não só a integridade institucional do Tribunal de Contas, como as prerrogativas e os direitos de cada membro poder trabalhar segundo a sua autonomia e a sua independência. De acordo com o TCE de Mato Grosso,
não há legislação que flexibilize os investimentos previstos na Constituição Federal na área da educação. Esse entendimento foi exposto pelo tribunal em resposta a uma consulta feita pela Associação Mato-Grossense dos Municípios. O Pleno esclareceu que caberá ao órgão de controle considerar os obstáculos e as necessidades reais enfrentadas pelos gestores no julgamento das contas de governo de 2020 e 2021. Veja. No processo apreciado pelo Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso, a Associação Mato-Grossense dos Municípios fez a seguinte consulta: é necessário o gestor municipal cumprir a aplicação do percentual mínimo de recursos na educação previsto no artigo 212 da Constituição Federal? Considerando o atual contexto da pandemia do novo coronavírus, a associação argumentou queda na arrecadação, além das atividades escolares dos municípios terem sido suspensas, situações que afetam os gastos destinados à educação. O relator do processo, o conselheiro Domingos Neto, informou no voto que não há legislação que flexibilize os investimentos na área da educação, conforme determina a Lei Suprema do Brasil. Em resposta ao questionamento do consulente, o reconhecimento do estado de calamidade, nos termos do artigo 65 da Lei Complementar número 101/2000, não dispensa a aplicação do percentual mínimo da receita em manutenção e desenvolvimento do ensino, fixado no artigo 12 da Constituição da República. O relator ainda pontuou que, na análise das contas de governo dos municípios dos anos de 2020 e 2021 pelo TCE de Mato Grosso, caberá ao órgão de controle considerar os obstáculos e as necessidades reais enfrentadas pelos gestores. Circunstâncias práticas que impuseram, limitaram ou condicionaram a ação do agente público no cumprimento mínimo constitucional em educação. Pela informação ao consulente de que nas contas anuais de governo dos exercícios de 2020 e 2021, a natureza gravíssima da irregularidade referente à não aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida entre o proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, a A01 será flexibilizada e não conduzirá por si mesma à emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas. O Pleno do TCE julgou regular uma tomada de contas especial envolvendo a Secretaria de Cultura de Mato Grosso, que tratava sobre exposição referente ao Centro Histórico de Cuiabá. Mais detalhes na reportagem a seguir. Uma tomada de contas especial foi instaurada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer para verificar a execução do contrato de fomento à cultura, de número 216 de 2006, celebrado entre a pasta estadual e uma empresa para a realização do projeto cultural Rasqueado nas Escolas. O contrato foi firmado no valor de R$10 mil à época. De acordo com os documentos apresentados, os recursos financeiros recebidos foram destinados ao projeto. A contravante obteve êxito em demonstrar que os recursos públicos advindos do contrato foram devidamente aplicados na finalidade prevista. O relator do processo, conselheiro Domingos Neto, ainda endossou que os documentos anexados pela defesa da contratante demonstraram que a mesma não possuía conhecimentos técnicos das formalidades exigidas no âmbito estadual para prestação de contas, afastando a obrigatoriedade de atribuição de penalidades. Levando em consideração o lapso temporal e a afirmação do secretário à época de que o objeto foi executado, entendo que os documentos anexados na defesa, os quais sejam declaração dos prestadores de serviços e das escolas, fotos, reportagens e sites sobre o evento, são suficientes para confirmar que os recursos recebidos foram destinados ao projeto, o que afasta a imposição de restituição de valores aos cofres públicos. Seguindo o voto do conselheiro relator, o Pleno do TCE julgou regular a tomada de contas especial,
impondo apenas algumas recomendações. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!